final. E aí deve ter alguém perguntando, mas não ganhou o título ainda, né? É um título, sim. O que a Chape acaba de fazer hoje é a conquista de um título. É como se fosse um título 3-0. A Chapecoense, desde que subiu para a Série A em 2015, eles foram criando uma história bonita de envolvimento de um time com uma cidade. E isso foi criando um carinho no torcedor brasileiro, no fã de futebol brasileiro, que tem essa identificação com o futebol. Então, nessa campanha da Sul-Americana, estava o Brasil inteiro torcendo para eles. E foi uma campanha bonita, eles foram eliminando alguns times grandes do futebol, e aí teria essa semifinal difícil contra o São Lourenço, né, que é um gigante da Argentina. A Chapecoense, ela vinha numa crescente muito positiva, aonde o nosso grupo era um grupo muito parceiro, muito unido, e se respeitava muito, quem saía torcia muito para aquele colega que estava entrando. Mas assim, eu tenho só momentos maravilhosos, né, do que eu vivi com todos os meus amigos, e realmente a vida é feita de histórias, de momentos, e a história ela foi escrita e a história ela jamais vai ser apagada, né? Não tem como você falar de Chapecoense sem lembrar do jogo contra o São Lourenço. Era uma semifinal continental, era o jogo mais importante da história do clube, né? Um clube que tinha subido em 2013, um clube que tinha a fama de nunca foi rebaixado, porque sempre foi escalando divisões, né? A Chapecoense conseguiu empatar o jogo de ida, conseguiu empatar por 1-1. E na Libertadores tinha esse critério do gol fora de casa, era algo que ia definir a classificação da Chapecoense contra o São Lourenço. O São Lourenço tinha acabado de chegar no final de Libertadores, tinha ganhado a Libertadores 2014. A equipe da Chapecoense vem para fazer a sua história, uma história que começou com grandes resultados nessa temporada. E você aí, espalhado por todo o Brasil, prepare-se da saída Chape. Prepare-se, porque começou uma decisão. O jogo de volta foi uma emoção pura. Era o São Lourenço atacando, o Danilo fazendo milagres o jogo inteiro. Até que chega no último lance do jogo, vem o cruzamento para a área, não lembro quem tocou na bola, o atacante, o zagueiro que tocou na bola, e o Danilo faz um milagre. O Danilo faz a maior defesa da história do clube, uma das maiores defesas que eu já vi na minha vida. Eu estava vendo esse jogo e foi inacreditável a narração, o clima que estava a Arena Condá. E acho que aquele foi o ponto decisivo para todo mundo ver o quão querido aquele time é, quanto que aquele time podia chegar longe. Que o espírito de Condá esteja junto com você agora, Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo, foi o Condá. Foi o espírito de Condá que salvou essa aí. Gol do time. Danilo, o espírito de Condá está com você agora, Danilo. Meu Deus. O Guarulhos ainda pode acabar, seu juiz. Como é rica a história da Chapecoense. É um exemplo que tem que se espalhar pelo futebol brasileiro de gestão, de organização, de paixão, de envolvimento de uma cidade, de uma comunidade com um time de futebol. É mais do que um jogo de futebol. É uma comunidade inteira que respira e que vive em função de um time que dá resultados dentro de campo e fora de campo. Foi naquela defesa com os pés, né, contra o São Lourenço, né, que no último minuto aí que nos garante vaga para a final, né, para a grande final. Então ali foi um momento de comemoração, um momento a gente sabia que seria difícil, mas que as coisas estavam acontecendo por méritos nossos, né? Então era um momento de muita felicidade, né? Todos os jogos que a gente fazia, classificava, a gente ia pro vestiário, cantava Vamos Chapé, né? Que ficou uma marca, né, para todos nós. E era um momento assim que a gente sabia das dificuldades que seria jogar contra o Atlético Nacional, mas também sabíamos das nossas condições, né, de ir lá e fazer um bom resultado, né, um bom jogo, porque no segundo jogo a gente jogava em casa, né, que é decidir em casa a Sul-Americana. Então era um clima de muita festa, né, de muita euforia, tanto nosso quanto da cidade, quanto, né, do staff, enfim, os funcionários da Chapecoense. E a gente estava muito feliz, porque, volto a dizer, a gente estava fazendo a nossa história dentro do clube.
eles iriam enfrentar o Atlético Nacional, que tinha sido campeão da Libertadores no mesmo ano. É um jogo extremamente difícil, um jogo que beirava o impossível para a Chape. Mas quem via aquele elenco, quem viu a defesa do Danilo, sabe que não seria impossível. Toda a cena que estava para esse jogo, toda a festa que estava esperando a Chapecoense. Eu tive a oportunidade de ir no último jogo, né, desse elenco da Chapecoense. A final seria na quarta-feira na Colômbia, o primeiro jogo. E no sábado eles vieram para São Paulo jogar contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E foi o jogo do título brasileiro do Palmeiras. Então o estádio já estava tomado de emoção. E no fim do jogo, os jogadores da Chapecoense aplaudiram a comemoração do Palmeiras. E um momento muito especial para mim também, a torcida do Palmeiras aplaudiu esse elenco da Chapecoense como uma forma de dar boa sorte para eles nessa final, né? Mostrando que realmente essa história tinha cativado o povo brasileiro e a gente estava até ansioso para ver como que tudo isso ia terminar. Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais. O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A equipe jogaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave teria desaparecido do radar perto da cidade de Cerro Gordo, com 72 passageiros e 9 tripulantes. Segundo as autoridades locais, das 81 pessoas a bordo, apenas 6 sobreviveram à tragédia. Entre elas, 3 jogadores, o goleiro Follman, o lateral Alan Ruschel e o zagueiro Neto. Havia quase 50 pessoas ligadas à Chapecoense, entre jogadores, massagistas e profissionais que faziam parte da comissão técnica, e havia também mais de 20 jornalistas de veículos como a Fox Sports, a Rede Globo, rádios e emissoras de TV de Santa Catarina que se dirigiam a Medellín para cobrir a final da Copa Sul-Americana. Na verdade, cara, a gente tava fazendo voo tranquilo, os motores se desligam, as luzes se apagam, fica um silêncio, né? A gente sabia que algo de muito grave estava acontecendo, mas a gente não queria acreditar. Aí foi muito rápido, e aí no momento da queda eu já não lembro de mais nada, mas as coisas aconteceram muito rápido mesmo, né? Então foi um momento assim de muita angústia, de muita preocupação, de muito pavor, onde o que nos restou foi rezar. Essa aqui é a parte da frente da aeronave, e desse ponto a gente consegue ver por onde ela passou. Abriu uma clareira no meio da floresta. Os bombeiros só conseguiram chegar nesse local com a ajuda de um trator. Do que restou da aeronave, só dava para identificar o painel, as roupas, os equipamentos de TV. Pilotos da Aeronáutica da Colômbia deixaram flores nos escombros em homenagem aos que morreram e foram embora. Para quem ficou, foi difícil conter a emoção. O dia do acontecimento foi bem chocante pessoalmente para mim. Era uma segunda-feira, eu estava em semana de provas finais na escola, então minha mãe me acordou e falou: filho, aconteceu uma coisa, aconteceu um acidente com o avião da Chapecoense e indo para o jogo na Colômbia. E eu imaginei que tinha sido alguma aterrissagem forçada, alguma coisa assim, nada de muito grave. E eu estava bem concentrado, então quando eu entrei no carro, minha mãe foi ligar o rádio, eu falei para ela que eu preferia ir sem nada, que ainda tinha alguns detalhes para estudar, eu queria me concentrar na prova. E na escola que eu estudava, quando acabava a prova, eu não podia entregar e sair da sala, eu tinha que esperar um horário mínimo. Então eu acabei a prova, fui no banheiro e voltando do banheiro eu ouvi 2 moços que estavam trabalhando lá limpando o corredor e um falou para o outro: parece que foi mais grave do que estão falando, parece que encontraram já até 10 corpos. E naquela hora eu fiquei meio chocado, não imaginava nem de longe isso. Voltei para a sala, esperei o tempo que faltava, não consegui nem dormir, que era o que eu fazia depois das provas. E aí sim, quando eu saí da sala, eu peguei o celular, comecei a ver as novidades, e aí já desesperado para ir contando para cada pessoa que ia saindo da prova, e a gente não entendia realmente o que estava acontecendo, mas foi particularmente um dia bem chocante. 2 coisas que foram bem marcantes para mim naquele dia foi o áudio do Johan, que era um ex-jogador da Chapecoense, que não tinha ido naquela viagem porque estava lesionado, se eu não me engano. Não tem explicação, cara. Não tinha que acontecer isso, podia acontecer qualquer coisa, menos isso, cara. Por que aquela bola não entrou, cara?
olho agora. Parece que o estádio vai cair, cara. Parece que ninguém mais quer ver isso aqui. E algo que foi marcante para mim foi na noite que seria realizado o jogo de volta aqui no Brasil, que os torcedores lotaram o Couto Pereira, que é o estádio que ia ser o jogo, com homenagens, soltaram fogos. E no mesmo dia foi a final da Copa do Brasil, que teve aquela corneta, né, tocada pelo militar em homenagem, com jornalistas e jogadores reunidos no meio do campo. Isso foi um momento bem emocionante. O povo colombiano, não só o Atlético Nacional, mas o povo colombiano acolheu muito. Foi gigante isso. Claro, muito para a Chapecoense, mas acho que para o povo brasileiro também foi uma resposta de solidariedade, sabe? E aquilo a gente viu que, é claro, era tudo muito triste, era tudo muito pesado, era uma aura muito pesada. Mas que aquilo foi um pouco de esperança, não só no futebol, mas acho que em tudo, né? Como humanidade. Deseamos la mayor de las fuerzas para que sigan adelante. Depois da decisão de solicitar à Conmebol que o título da Sul-Americana fosse dado ao clube brasileiro. Estamos solicitando a la Conmebol que se le entregue este título de la Copa Sudamericana al club chapecoense de forma honorífica por todo lo que hizo y representa este clube e o legado que deja e a história que deja. A taça de campeão da Copa Sul-Americana foi entregue para a Chapecoense no Paraguai, na cerimônia do sorteio dos grupos da Copa Libertadores. A Chapecoense, simbolicamente, dividiu o troféu com o Atlético Nacional da Colômbia. Foi um momento muito forte de união ao redor do mundo, principalmente no Brasil. Todo mundo queria demonstrar apoio. Eu lembro que eu mesmo comprei uma camisa da Chapecoense num jogo beneficente que eu fui no Pacaembu, aqueles jogos de final de ano, e estava vendendo na porta. E dentro do estádio, todo mundo, você não via com camisa, estava com algum laço verde, cantando alguma música, prestando algum tipo de homenagem. Foi realmente um momento de solidariedade bem profundo. Todo mundo queria demonstrar que estava fazendo parte daquilo. O Real Madrid homenageou a Chapecoense durante a disputa pela Copa do Rei na Espanha. Os jogadores entraram em campo no estádio Santiago Bernabéu com camisetas que traziam a mensagem: todos somos chapecoense. Antes da bola rolar, houve 1 minuto de silêncio. Os jogadores do time francês Saint-Étienne também se manifestaram. Eles entraram em campo contra o Olympique de Marselha com o escudo do time catarinense estampado na camisa. Os atletas do Manchester United e do West Ham fizeram 1 minuto de silêncio antes da partida. Eles também exibiram no estádio inglês uma mensagem que, traduzida para o português, significa Unidos pela Chapecoense. O jogador Cavani, do Paris Saint-Germain, prestou uma homenagem após um gol em uma cobrança de pênalti. O Sporting de Portugal parou por 1 minuto antes do jogo contra o Arouca. Os torcedores do clube português levaram faixas de apoio ao time de Santa Catarina. Cara, o apoio sempre ele é muito importante numa situação de dificuldade, uma situação de reconstrução, né? Eu não sei detalhadamente, assim, mais detalhado, quem realmente ajudou e quem só fez, só colocou a cara lá para dizer que ia ajudar e não ajudou, né? Mas eu sei que teve muitos clubes, muitas pessoas que fizeram isso, né? Mas ajuda sempre ela é bem-vinda, né? No momento de dificuldade. E eu sou um cara hoje que vivo a vida intensamente como se não houvesse amanhã. Acho que essa é a verdade, né? A vida me mostrou que eu só tenho hoje, então eu procuro sempre fortalecer isso ainda mais na minha mente, né? Para as pessoas que estão comigo ao meu redor, e procuro viver, né, um dia de cada vez, porque eu só tenho hoje e o agora para viver.